Metade de 2024 já ficou para trás. Mas será que ainda dá tempo de fazer planejamentos pessoais e profissionais? Essa semana, o TH Entrevista convidou o consultor em gestão de negócios, o Robson Costa, que veio falar para a gente. Dá tempo ainda, Robson? Com certeza, Tayane. Sempre é bom planejar e normalmente nós fazemos planos em começo de ano, final de ano, mas o planejamento é necessário em qualquer fase do ano, em qualquer momento da nossa vida, pessoal ou profissional. E quando a gente fala sobre planejamento, é uma organização para melhores resultados, né? A gente tem sonhos, tem planos, nós estabelecemos metas e para concretizar essas metas é necessário criar um plano de ação, compreender a nossa realidade atual, criar, na verdade, essa dinâmica, essa rotina do que precisará ser feito nos próximos meses, nos próximos anos, para que os resultados, eles de fato, venham a chegar na nossa vida, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. A gente está com um problema, né, atualmente, essa nova geração, que fica se comparando muito com a vida dos outros, né, nas redes sociais. E muita gente acaba desanimando, achando, nunca vou chegar nesse lugar. O que é que você fala para os seus clientes sobre essa questão? Muito interessante esse seu questionamento, porque é um dos pontos que eu falo muito aos nossos clientes de consultoria, né? Que o processo de comparação é extremamente nocivo. E ele não é um processo de comparação apenas para as novas gerações e para quem está inserido nas redes sociais, né? Normalmente, nós nos comparamos com os nossos semelhantes. Então, as empresas elas se comparam com os resultados de outros, os profissionais se comparam com os resultados de outros, só que as histórias elas são peculiares, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu histórico, cada um tem a sua dinâmica. Esse processo de comparação, ele pode ser um objeto quando você pega, na verdade, uma boa prática e você aplica dentro da sua realidade, mas é necessário ter uma contextualização. Comparar só para achar que o outro cresceu mais do que eu, sei lá, ele tem um carro melhor, ele tem uma casa melhor, profissionalmente ele está mais estabilizado, a família dele é uma família melhor que a minha, é algo destrutivo, na verdade, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Eu sempre indico que a gente pegue essas referências de mercado, pegue as referências do ambiente que nós estamos ao nosso redor, mas que a gente faça um planejamento com foco na nossa realidade. Isso é de extrema importância para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para que os nossos planos, de fato, eles tenham melhores resultados, né, de acordo com o nosso diagnóstico pessoal. Até porque as pessoas só mostram o lado bom nas redes sociais, ninguém sabe como é a vida real, né? Principalmente esses influencers que ostentam tanto, que têm causado tantos problemas emocionais, né, psicológicos nas pessoas. Com certeza. Essa transformação digital, ela trouxe bônus, mas também trouxe ônus. E um grande ônus é justamente isso que você já tinha falado anteriormente, né? O processo de comparação e também de você glamorizar e de achar que a vida do outro ela é sempre perfeita. Então, é vendida uma ideia de perfeição que é inexistente. Todo mundo tem seus problemas pessoais, tem seus problemas emocionais e isso tem intensificado vários transtornos de natureza emocional, né? Quantas pessoas hoje estão sendo diagnosticadas com transtorno de ansiedade, estão com síndrome do pânico, estão com problemas relacionados mesmo com déficit de atenção, entre outras, e isso tem intensificado justamente com essa busca, né, pela vida alheia, pela realidade alheia, que é algo irreal, né? Eu acho que todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus medos. Aquilo que é mostrado, de fato, é um universo perfeito e isso acontece dentro das famílias, isso acontece também dentro das empresas, né? Então, o olhar clínico, o olhar analítico, ele é de extrema importância, né? Que toda realidade, ela tem ônus e ela tem um bônus. Por isso que quando nós fazemos planejamento, sempre nós costumamos fazer o diagnóstico daquela realidade e tem uma ferramenta que até eu dou como dica, que é a matriz SWOT, onde você vai analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né? A gente sempre tem que entender qual é o ambiente interno da minha realidade e qual é o ambiente externo, que são essas interferências, né, daquilo que não depende exclusivamente de nós, para que a gente possa estabelecer as nossas metas, para que a gente possa construir o nosso plano de ação. E o principal ponto, não é apenas fazer um plano de ação, não é apenas fazer o planejamento, é executar e monitorar.
Então, se a gente está agora no meio do ano, meio de 2024, né? Na verdade, meio não, já é o segundo semestre, já estamos caminhando aqui para os últimos meses, né? E a gente pensar que não dá para fazer, que não dá para mudar, é um ledo engano, porque sempre há tempo de mudança, sempre há tempo de concretizar os nossos planos, correr atrás das nossas metas, dos nossos sonhos e executar a contento, monitorar esse desenvolvimento, né? Você precisa, de fato, colocar em prática aquilo que foi colocado no papel. Só colocar e deixar no papel, eu acho que não vai trazer muito efeito, né? A gente precisa, de fato, se empenhar, ter constância. E o principal ponto, quando a gente fala sobre planejamento, Tayane, é estabelecer prioridades. Nós temos uma dificuldade gigantesca, né? Eu percebo isso na vida pessoal, na vida profissional, das pessoas que eu tenho a oportunidade de acompanhar, seja em processo de consultoria, seja em processo de mentoria, sejam alunos também, jovens ou até mais velhos, essa dificuldade tão grande de estabelecer prioridades, né? De entender o que de fato é prioridade na minha vida. Porque nosso tempo, né, é um artigo democrático, todos nós temos ali 24 horas no dia, nós temos que saber gerenciar isso e a gente também tem que saber organizar a nossa vida como um todo, né? As várias funções que nós temos, funções familiares, funções profissionais, funções em grupos que nós participamos, funções com os amigos, o ser humano, na verdade, ele é interrelacional. E como nós somos interrelacionais, a gente precisa entender que até isso ele pode ser planejado, né? Essa nossa rede de contatos, a nossa forma de lidar com o outro, a gente trazer também elementos que vão fortalecer o nosso psicológico para que a gente possa executar ações de natureza profissional, porque dentro da família, fora da família, dentro do trabalho, para o planejamento de carreira, é necessário que a gente tenha, de fato, uma boa noção, né, da realidade que está ao nosso redor, mas também ter uma segurança emocional para poder executar os nossos planos e correr atrás dos nossos sonhos. E como você fala, né, no seu material, não se autopunir, né, quando não alcança essa meta, porque sempre existe a oportunidade de um recomeço. Exatamente, né? É muito nocivo, assim como o processo de comparação ele é nocivo, a autopunição também, porque todos nós temos ali uma realidade que ela é peculiar. Nem tudo vai ser sempre do modo como nós planejamos, e quando a gente planeja tem as intercorrências, né? Posso dizer até que é muito improvável que a gente consiga executar um plano 100%, porque durante aquele intervalo de tempo vai haver, né, algumas dificuldades, vão haver, na verdade, algumas intercorrências, e eu preciso ter ali um condicionamento mental para lidar com aquilo, né? Frustração é necessário. Eu acho que até a frustração ela faz parte do processo de crescimento. Se a gente não tiver frustração, a gente não vai ter elemento substancial para que a gente possa ultrapassar essas dificuldades, né? Daí vem um termo que ele é utilizado bastante dentro do universo de negócios, até na psicologia, que é a resiliência, que é a capacidade de adaptação. Todo aquele que se coloca no mercado, todo aquele que se coloca, na verdade, na vida, tem que desenvolver resiliência, né? Uma criança de 2 anos de idade, ela tem que ser resiliente, ela tem as dificuldades que são relacionadas com aquela situação dela, daquele momento da vida. Quando a gente vai envelhecendo, vão vindo outras dificuldades e nós temos que ter também essa noção de como nos adaptar, como ultrapassar essas dificuldades, com a ajuda de outras pessoas, ou mesmo com um condicionamento mental, né? Uma mudança de mentalidade, que fala-se muito hoje sobre mindset, fala-se muito sobre inteligência emocional, e não sei se você tem conhecimento, Tayane, mas a inteligência emocional, assim como a criatividade e outras habilidades comportamentais, as soft skills, são muito exigidas para o mercado. Então, antigamente, quando as pessoas elas buscavam emprego, quando os profissionais eles estavam ali montando o negócio, você pensava só na habilidade técnica, né, e a capacidade de gerir o negócio. Hoje são exigidas novas habilidades comportamentais, entre elas a inteligência emocional, entre elas a resiliência, entre elas a criatividade, a capacidade de resolver problemas complexos de forma assertiva. Então estamos vivendo num novo mundo, e um mundo que, para a gente poder planejar, precisamos compreendê-lo e nos adaptar a essa realidade atual, com transformação digital, com aceleração de conhecimento, de informações, com esse desafio que nós temos hoje, não é do acesso à informação, o principal desafio que nós temos é o filtro de informação. Como vamos usar tanto conhecimento, tanta informação ao nosso favor? Verdade. Só para a gente encerrar, né, Robson? Você fala também da importância de se motivar e também de comemorar as conquistas, né? Porque a gente não deve só se pegar
ao que a gente não alcança e ficar triste. É importante também comemorar quando a gente consegue, né, o que almejou. Exatamente. Pequenas e grandes conquistas, né? A gente, quando fala sobre planejamento, eu sempre costumo dizer que é importante que a gente estabeleça as metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, até, sei lá, você tem ali um objetivo de passar num concurso público. Então, você começa a estudar para aquele concurso público. Na primeira vez, você passou na primeira fase. Já é um indício que você está seguindo o caminho correto. Então, siga em direção àquele sonho. Quer comprar uma casa, então você conseguiu juntar ali um recurso específico, não conseguiu todo para dar entrada ali no financiamento, mas já está ali com uma reserva financeira que daqui a um tempinho você vai poder dar entrada para financiar a sua casa. Então, isso são pequenas conquistas que a gente precisa realmente celebrar e comemorar. Uma criança, ela tem que celebrar, ela gosta de celebrar um aniversário, ela gosta de celebrar ali, aprendi a escrever, aprendi a ler. Um adulto, né, a gente entra numa fase mais da adolescência, na fase adulta, passar no vestibular, passar no concurso público, os colegas que são advogados, que eu tenho a oportunidade de trabalhar, quando passam na OAB, quando montam um primeiro escritório, quando saem de um escritório para um escritório maior, tudo isso tem que ser celebrado, né? Não apenas aniversários especificamente. Eu acho que nós, como seres relacionais, precisamos também celebrar vitórias, pequenas vitórias, e não apenas nossas, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, porque isso nos fortalece para que a gente consiga, de fato, crescer, aprender em meio às circunstâncias e ter essa inteligência emocional para poder desenvolver projetos, processos e trabalhar com pessoas, né? Que eu acho que pessoas são os ativos mais importantes que nós temos, seja nas organizações empresariais ou nas organizações familiares. Se a gente vê só, na verdade, né, só o fim e não entender o meio, e entender que a gente está envolvido no processo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, desde celebrar uma pequena conquista, uma grande conquista, até mesmo a se alegrar com o resultado, né? Alcancei aquela meta, alcancei aquele objetivo, e aí? A partir de agora, o que é que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer com esse sonho, com esse plano, com esse projeto que está aí em minhas mãos? Joia, Robson, quem é que pode buscar sua consultoria? Hoje eu trabalho especificamente com consultorias em gestão de negócios para advogados, para empreendedores da área jurídica, com consultorias, com mentorias, com treinamentos, e nós temos aí uma atuação nas redes sociais, né? Se vocês tiverem interesse, pode buscar nas redes sociais a Absoluto Gestão Legal, temos site, temos Instagram, temos também uma página do Facebook, e fico à disposição, né? Mesmo atuando diretamente com advogados hoje, mas para conversar é sempre bom interagir com profissionais das mais diversas áreas, e quem gere negócios e quem trabalha com com empreendedorismo, na verdade, todos nós somos empreendedores e precisamos empreender em todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida. Então estou à disposição, quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Joia! Então fica aí o recado do consultor em gestão de negócios, o Robson Costa. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.